Amém? Vamos começar então eh, com a palavra de oração. Eu queria que um dos pastores que estão aí fizesse essa oração. A gente tem a pastora Marta, a pastor Messias, a pastora Débora, o pastor Paulo. Alguns dos pastores não faz essa oração, por gentileza? Não precisam brigar, meus pastores, um de cada vez. Um só tá bom já. Amém. Amado Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estudarmos mais um pouco, de aprendermos mais um pouco através de Ti. Esteja em nosso meio, Senhor. Precisamos de Ti. Visita o nosso coração através da Tua palavra, mesmo remotamente, Pai. Precisamos aprender mais de Ti. Queremos, Pai, ser cheios do Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, para a glória do Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ah, amém. Paz, meu pastor. Amém. Fique em paz, meu pastor. Fique em paz. Imagina, imagina. Amém. Amém. Fique em paz, meu pastor. Acontece. Irmãos, vamos então ao nosso estudo dessa noite, como forma a gente sempre faz, tá? Sempre que os irmãos quiserem falar, perguntar alguma coisa, aperta o botãozinho aí do microfone e estamos à disposição. Amém? O estudo de hoje, meus irmãos, meio que é o restante do último estudo que a gente teve online, que eu dei online. A gente estava falando sobre a chamada de Deus, né? Sobre a chamada de Deus sobre a nossa vida. E eu encerrei porque eu vi que não ia dar tempo, mas eu queria falar um pouco ainda sobre a chamada de Moisés, né? Sobre como aconteceu a chamada de Moisés e porque tem algo que a gente precisa aprender na caminhada de Moisés com Deus. Há uma lição importante para nós. Então, vamos ler um texto bíblico? Abre a sua Bíblia comigo. Abre e depois deixa ela aberta aí, tá? Não fecha não. Deuteronômio capítulo 31. Amém? Deuteronômio capítulo 31, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Diz assim o texto. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não podereis mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor, teu Deus, passará adiante de ti. Ele destruirá essas nações diante de ti para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Amém? Só até aqui. Continuando o que a gente conversamos no último estudo, a gente tem gravado. Acabando esse estudo aqui, eu mando lá no grupo, tá? Todos os outros estudos que a gente teve, para os irmãos relembrar quem desejar. A gente estava falando sobre a chamada de Deus, o que significa, como entender que se somos chamados ou não, enfim. Só que hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente não se perder no meio da chamada. E com chamada eu não falo apenas dos obreiros, né? Os obreiros são chamados e eles sabem disso, mas todo cristão tem a sua chamada, mesmo aquele que não exerce um cargo, como a gente diz hoje, né, eclesiástico na igreja, aquele que não é diácono, não é presbítero, não é missionário, não é pastor, mesmo esse irmão ele tem o seu chamado. Então todos nós temos uma chamada. Deus nos chamou. Se você um dia levantou sua mão e se entregou ao Senhor Jesus, foi porque Ele te chamou. Se um dia você desceu as águas do batismo, foi porque Ele te chamou. E o que eu quero conversar hoje é isso. Como não me perder? Como eu não ficar no meio do caminho? Como eu não me perder no meio da minha chamada, enquanto eu estou desenvolvendo meu chamado, seja como obreiro, seja como um cristão que não exerce um cargo dentro da igreja. Como eu caminho com Deus e eu não me perco no meio da chamada. Porque a verdade, irmãos, é que tem certos momentos que a gente questiona o nosso chamado, né? A gente questiona, será que Deus realmente me chamou? Será que por que eu me sinto tão sozinho enquanto eu tô aqui tentando desenvolver, tentando trabalhar? Parece que só eu tô vendo, só eu tô lutando pra dar certo, só eu. Então tem esses momentos, né? E nessa hora, na hora desse questionamento, que a gente se questiona se Deus me chamou de verdade, que a gente se sente sozinho no meio da peleja, a gente começa a pensar em parar.
sabe? Não, e eu não digo parar assim, abandonar Jesus. Falar, não quero mais saber de Jesus. Não quero mais saber de ser crente. Não isso, porque no fim das contas a gente entende que o único caminho para nossa salvação é Ele. Mas eu digo abandonar a chamada, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para a gente fazer. E nesse momento a gente questiona. E se alguma vez na sua vida você já teve esse pensamento, você já se questionou, você já parou para pensar, eu quero conversar com você um pouquinho sobre um homem que passou por isso também. E para a gente entender o que foi que aconteceu com ele e como Deus tratou ele. Amém? Nos versículos que a gente leu, irmãos, Deuteronômio 31, Deuteronômio ele é um compêndio de um resumo dos acontecimentos do povo hebreu após a chamada, após Deus ir buscar eles no Egito. Então o Deuteronômio é um resumo de Êxodo, Levítico e Números. Né? Então ele é um compêndio dos acontecimentos e principalmente dos discursos de Moisés. E já no finalzinho, esse aqui é o último discurso, a última vez que o Moisés está falando diante de todo o povo é essa aqui. E ele está dizendo algo muito interessante. Ele está dizendo assim, e ele fala para todo mundo ouvir, a todo Israel, todo mundo fica sabendo. Ele está dizendo assim: olha, eu já tenho 120 anos, e eu sou velho e eu não vou mais continuar entrando e saindo, entrando na presença de Deus, saindo, indo de lá para cá, continuar caminhando com vocês. Isso não vai acontecer. Porque eu não vou passar além do Jordão. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: o Senhor me disse, você não vai passar o Jordão. E aí ele vai dizer, mas não se preocupem, Deus vai adiante de vocês e Moisés é quem vai liderar vocês a partir da minha saída. Quando eu não estiver mais lá, Deus vai estar liderando vocês, como sempre aconteceu, e Josué vai ser a pessoa, a ponte entre vocês e Deus, é, enquanto vocês vão entrar na terra e vencer quem está do lado de lá da terra, que a gente vê que acontece no livro de Josué. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é isso que Moisés, a informação que ele está passando, que Deus disse para ele que ele não passará o Jordão. Ele tá dizendo assim, não foi uma escolha minha não passar jornal, não tem a ver com a minha idade. Eu sou velho, 120 anos, tudo bem, mas não tem a ver com o meu desejo. Foi Deus que falou que eu não vou entrar na terra, que ele prometeu. Foi ele que falou isso. E aí a gente começa a pensar, porque a entrada do povo aconteceu através da travessia de um rio. Eles atravessaram um rio, foi o Rio Jordão, eles estavam do lado de cada terra, eles atravessam o rio. O lado de lá do rio já é Canaã. Quando eles atravessam o rio, eles estão dentro da terra que Deus prometeu para eles. Só que Deus está dizendo para Moisés que ele não vai atravessar esse rio. Ele está dizendo: você não passará o Jordão. Não passarás o Jordão. O Jordão que Deus está dizendo aqui é o rio. Por quê? Porque o lado de lá do rio representa Canaã, representa a terra prometida. O lado de lá do rio já é parte da terra prometida. E Deus está dizendo: você não vai passar por Moisés. E, gente, quando a gente para pra pensar nisso, porque assim, ó, esse rio, ele, diante da travessia do mar, porque Moisés é quem liderou a travessia do Mar Vermelho, né? Tipo assim, o rio não representa nada, em perspectiva. Quando a gente olha pro rio e quando a gente olha pro mar, o rio não é nada, gente. O rio não significa nada. Porque o mar foi uma travessia muito mais difícil, é um milagre muito mais grandioso. E Moisés é a pessoa que atravessou o mar. Ele é a pessoa que atravessou o mar, mas não pode atravessar o rio. Quando a gente olha o local da travessia do mar, eles atravessaram num lugar chamado Golfo de Suez. O Golfo de Suez, ele. Bom, a gente já teve essa conversa em outras oportunidades, mas ele é um ponto chave para a gente entender a travessia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês num mapa. Há outras teorias de onde foi que o povo atravessou o Mar Vermelho, mas a teoria mais aceita é a travessia através do Golfo de Suez. Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui. Tem um aqui que tá até marcado. Deixa eu tentar mudar aqui. Pera aí, meus irmãos. Aqui. Ó, aqui a gente tem um mapa. Coloca o celular deitado. Você tá assistindo aí, pega o celular, agora vira o celular que vai ficar melhor pra você ver, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem um mapa, o nome desse mapa aqui é Crescente Fértil. Esse mapa aqui, esse pedaço de mapa que vocês estão vendo aqui, se chama Crescente Fértil. Aqui embaixo, espero que esteja dando para ver aí, meu Deus. Aqui embaixo, tá vendo? Essa partezinha aqui são dois golfos. Aqui é o Mar Vermelho, essa parte escura aqui é o Mar Vermelho.
Na Bíblia é chamado de Mar de Juncos, né? A nossa Bíblia está escrito Mar Vermelho, mas não é esse o nome original em hebraico, lá está escrito Mar de Juncos. Enfim, é o Mar Vermelho. E tá vendo que ele tem duas vertentezinhas aqui, isso, o nome técnico disso aqui é Golfo. Ele tem dois golfos. Esse da direita aqui chama Golfo de Aqaba e esse da esquerda chama Golfo de Suez. Foi aqui, ó, tá vendo aqui que tá escrito Egito? Foi aqui que Israel atravessou. Foi aqui que eles atravessaram. Deixa eu ver se tem mais algum mapa que mostra isso aqui. Mais detalhado. Vamos ver. Um mapa maior, gente, para mostrar isso aqui melhor para vocês. Aqui também tá pequeno, mas dá para ver, ó, é a mesma vertente. Eu acho que na matéria de história de Israel, que eles devem abordar isso aqui. Aqui, ó, o mapa do crescente fértil, tá vendo? Ó, Mar Vermelho aqui, ó. Aí aqui, ó, Golfo de Aqaba, aqui o Golfo de Suez, aqui é o Egito, tá vendo? De onde eles saem, ó. E esse aqui, o ponto alto aqui, é onde eles fazem a travessia, ok? Talvez eu tenha mais mapa aqui. Aqui é pequenininho também. Ó, a rota da saída, ó. O pessoal sai do Egito aqui, ó. Eles saem de Ramsés, você lembra? Eles param em Sucote e tem eles teriam dois trajetos para fazer. Um deles é passando pela Filistéia, a terra dos filisteus, e Deus não permitiu por causa das guerras, lembra? E aí eles descem até aqui, Deus manda eles voltarem. Eles estão de um lado, Deus manda eles voltarem. Tipo assim, eles estão à entrada do deserto, Deus fala, voltem e acampem diante de entre Migdol e Baal-Zephon, Piairote diante de Migdol e Baal-Zephon. Esse lugar que Deus manda eles acampar é o lado de cá do Golfo, onde eles depois vão atravessar. Né? Ó, aqui é o Golfo de Aqaba e aqui é o Golfo de Suez, onde eles atravessam. Bom, vamos sair da parte técnica, vamos entrar no que interessa. Por que eu estou trabalhando isso com vocês? Para vocês entenderem que o lugar que eles atravessaram é um lugar, no mapa parece pequenininho, mas assim, representa de 5 a 15 quilômetros. A Bíblia diz que eles levaram a noite inteira para atravessar. Então, foi uma travessia que demorou. Né? Levaram a noite inteira para atravessar. Então, eles caminharam de 5 a 15 quilômetros para atravessar de uma ponta do Golfo até a outra. Para atravessar de onde eles estavam, da parte do Egito, até o outro lado. E é por isso que eles levaram a noite toda. É uma travessia difícil de se fazer. Especialmente porque quando o mar recua, o terreno ele fica um movediço, sabe? Caminha com dificuldade. E eles atravessaram. Moisés foi quem liderou essa travessia. Essa travessia que parece impossível, que na verdade é impossível, né? E Deus manda eles a um lugar que é um beco sem saída. Né? O lugar que Deus coloca eles ali, de um lado tem mar, do outro lado tem montanha, do outro lado é deserto e o faraó tá vindo atrás. É um lugar sem saída, mas é um lugar estratégico, porque ali é o ponto mais alto do Golfo de Suez, é o ponto mais alto. Porque o Golfo de Suez ele tem elevações dentro do mar. E onde eles atravessaram é um lugar de uma elevação cuja eles precisaram descer pouco para fazer a travessia e depois subir de volta. Né? Então Deus através de Moisés, o que eu quero que vocês entendam é que tudo isso está acontecendo e a ferramenta que Deus está usando é o Moisés. A orientação, quando o povo fala, ai, por que você não deixou a gente no Egito? Agora a gente vai morrer aqui, onde não tem lugar para enterrar. E aí o Moisés olha e Deus fala, não, diga ao povo que marche. Ou seja, Deus está tratando com esse povo. Deus está conduzindo esse povo a uma liberdade, a uma nova história, através do Moisés. É ele que conduz o povo a um lugar que parece um beco sem saída, mas que é o melhor lugar para se atravessar o Golfo de Suez. Que a Bíblia diz que um vento assopra. Então imagina que o nível do mar ele é mais baixo e tem um ponto que ele é mais alto. Aqui é mar e aqui é o ponto mais alto. O vento assopra e as águas daqui correm para os lados. E aqui fica seco. E é onde eles descem, atravessam, e de 5 a 15, alguns vão dizer 20 quilômetros, mas é o Moisés que faz essa travessia. É uma travessia difícil, é algo impossível. E a travessia do Jordão, dependendo do local que você for atravessar o Jordão, você atravessa a pé. Porque a água vai bater no joelho. Você tá entendendo? É lógico que, na ocasião, Deus precisou abrir o rio, porque haviam idosos, eles estavam carregando animais e tudo mais, e Deus abriu. Só que a travessia
do Jordão é uma travessia de metros, sabe? De 20 a 50 metros. Então, compara 5 a 15 quilômetros. Vamos jogar num cenário conservador. Calcula você caminhar 5 quilômetros a madrugada inteira. Com idosos, com animais, com cargas, com crianças. Vão dizer por aí cerca de 2 milhões de pessoas, que a Bíblia só conta homens, né? Conta 600 mil homens. Calcula você fazer essa travessia e agora calcula você fazer uma travessia de 50 metros. De um rio que já é baixo. Então, Moisés é o guerreiro de Deus que atravessa o mar, faz uma travessia, conclui uma travessia impossível, mas é o guerreiro que Deus não permite atravessar o rio. Você entende? E isso, irmãos, não significa que ele não era chamado. Moisés, ele entendia o chamado dele quando ele matou o egípcio. Isso está escrito na Bíblia. No discurso de Estevão, abre comigo, Atos, capítulo 7, né? Que começa a pregação do Estevão lá, quando ele morre. Me ajuda a achar aí, irmãos. Atos, capítulo 7. 22, ó. Atos, capítulo 7, versículo 22. Abre na sua Bíblia. Deixa eu tentar projetar aqui. Deixa eu ver se o aplicativo da Bíblia funciona hoje, que às vezes esse aplicativo aqui é uma benção e não quer funcionar. Estamos em Atos já, capítulo 7. Vamos lá. 12. Atos 7. Vamos ler a partir do 22. Tá pequeno, né? Pera aí, deixa eu deixar maior. Espero que esteja dando para ver aí. Aqui, Atos 7, a partir do 22 eu vou ler. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Está falando dos hebreus. Por quê? Porque ele estava sendo educado em toda a ciência e tal dos egípcios. Ele estava lá no palácio. Quando ele fez 40 anos, ele teve a ideia: eu vou visitar os meus irmãos hebreus, né? Veio a ideia de visitar seus irmãos, filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido. Então o egípcio tá injustamente maltratando o hebreu, ele foi lá e vingou o hebreu, matando o egípcio. Ora, Moisés, presta atenção nesse versículo aqui, 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Então assim, ó, Deus não falou com Moisés aqui. Deus vai falar com Moisés quando ele tem 80 anos, 40 anos depois desse dia aqui. Lá no deserto, quando ele está cuidando do rebanho do Jetro, que era o sogro dele. Deus vai falar com Moisés 40 anos depois, mas ele com 40 anos. Deus falou com ele tinha 80. 40 anos atrás, quando Moisés tinha 40, quando ele matou aquele egípcio, ele já estava com a ideia de, não, eu vou fazer algo pelos meus irmãos. E olha o que o texto está dizendo. Moisés pensava, cuidava, que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, se aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juízo sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. E o texto segue. Então, assim, Moisés, ele entendia que Deus tinha algo através da vida dele desde os 40 anos dele. 40 anos antes de Deus visitar ele, falar com ele, ele já entendia. Ele já entendia, não, algo tem que ser feito. Meus irmãos estão lá sofrendo, meu povo está lá sofrendo, dura carga, eles são escravos, eu posso fazer algo por ele. Ele já entendia que Deus podia fazer algo através dele. Então, o que acontece do Moisés não atravessar o rio não é falta de chamado de Deus. Porque ele já entendia o chamado de Deus muito antes de Deus de fato ir lá e conversar com ele. Entende? Então, não é falta de chamado, não é falta de direção, não é falta de orientação. Tá bom, pastor, se não foi isso que aconteceu com Moisés, o que é que foi então? O que aconteceu para o Moisés ser o guerreiro que atravessa o mar, completa uma travessia impossível e não pode completar uma travessia mais simples? O que foi que aconteceu então? Então, o que foi que aconteceu é que, como eu estava dizendo, não é falta de orientação. Ele tinha orientação para tal. O que acontece é falta de obedecer, irmãos. Porque lá, quando ele mata o egípcio, não é que Deus não o tivera chamado. Deus chamou ele. Deus chamou ele. Era plano de Deus libertar o povo através dele. Só que lá, Moisés está tentando fazer do jeito dele.
Você tá entendendo? Ele tá tentando fazer com as mãos dele. E aí não funciona. Às vezes, irmãos, a gente entende que Deus tem um chamado na nossa vida, só que não é do nosso jeito. Não é com as nossas mãos, não é com as nossas ideias, não é com as nossas pós. Não, 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 não é assim que o chamado de Deus se conclui. A gente não conclui, a gente não responde à chamada, a gente não tem um ministério próspero, uma chamada próspera, uma vida cristã próspera, tentando fazer do nosso jeito, que foi o que o Moisés tentou fazer quando ele matou o egípcio. Ele tenta libertar através do seu braço, através das suas mãos, e não é assim. É através do poder de Deus. Se não, eu te pergunto, como foi que Deus libertou o povo de lá? Não foi através de 10 pragas que o próprio Deus mandou? Então a gente precisa ter isso em mente, irmãos. Que Deus tem sim uma chamada na sua vida. O Moisés nem tinha recebido a chamada ainda, mas ele já entendia que Deus tinha algo com ele. Talvez você tá aí, você tá pensando, pô, eu nem sei qual é a minha chamada direito, mas você sabe, lá no fundo arde o seu coração, você sente a responsabilidade, você quer se capacitar, você quer fazer algo, você vê uma situação e você quer cooperar para que aconteça de outra maneira, de maneira melhor. Isso é que você entendendo já que há um chamado de Deus na sua vida, mesmo que Deus não apareceu para você e não falou o que é ainda esse chamado. Porque foi isso que aconteceu com Moisés. Deus ainda não tinha falado com ele, ele já entendia que Deus tinha um chamado na vida dele. Só que, irmãos, ele tentou resolver do jeito dele. E do nosso jeito, irmãos, não dá certo. Da nossa forma, às vezes parece certo. Às vezes a gente olha assim e fala, não, desse jeito vai funcionar, vai dar certo. Olha que bela ideia. Se eu pôr essa ideia em prática, vai funcionar, vai dar certo e tal. E não é assim. Porque começa a funcionar de verdade na vida de Moisés quando Deus fala com ele, ele passa a obedecer. Que vai acontecer 40 anos depois. 40 anos depois, isso é Êxodo 3, Deus visita ele lá no meio da sarça, você conhece o texto. Mas o ponto é, Deus dá orientações e Moisés obedece as orientações. Ele reluta no início. Não, eu não sei. Não, eu não sou duro no falar, não sei o que tem. Mas no fim de tudo ele começa a obedecer. Quando Deus manda ele pôr a mão no peito, ele obedece e a mão fica leprosa. E aí Deus manda ele colocar a mão de volta e a mão volta à saúde. Quando Deus manda ele jogar o cajado no chão, ele obedece, ele joga o cajado e vira uma serpente. Quando Deus manda ele catar e ele pega a serpente e vira um cajado de novo. Aqui Moisés começa a entender que a receita para um chamado bem respondido é obedecer à voz de Deus. É prestar atenção no que Deus está falando e obedecer as orientações de Deus. E isso se estende. E aí ele fala, tá bom, quando eu chegar lá no Egito, o que eu faço? E Deus fala, não, chama os anciãos, começa por eles, fala para eles, olha, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E ele vai lá e resolve, e agora? Agora chama o seu irmão, vai até o faraó, fala essa palavra, e ele começa a obedecer. Mesmo quando todo mundo pensa que não. Porque, em princípio, quando Moisés conversa com o faraó a primeira vez, o efeito é o reverso. Porque o faraó começa a pesar ainda mais a mão dele sobre os hebreus. E aí o pessoal fica com raiva do Moisés. Fala, mas que negócio é esse? A nossa vida tava mais fácil antes de você chegar, né? E é isso que acontece no nosso chamado muitas vezes. A gente tá obedecendo a voz de Deus e tem gente reclamando com a gente. Fala, por que você fez isso? Tava melhor antes. Por que você tava fazendo dessa forma antes? Era melhor. É ou não é o que a gente vive dentro da igreja, irmãos? Dentro da igreja, dentro da nossa família. A gente se converte a Jesus, a gente entrega a nossa vida a Jesus, está tentando fazer da maneira certa. Fala, não, agora aqui é a casa de um servo de Deus. Esse negócio não entra mais dentro aqui dessa casa. Essa música não vai mais ser ouvida aqui dentro dessa casa. Esse jeito de se vestir eu não vou mais admitir dentro dessa casa. E aí o pessoal começa a reclamar. Era melhor antes. Você ficou chato, você ficou quadrado. É ou não é? Então, isso não significa também que não é chamada de Deus. Continua obedecendo a Deus, como Moisés fez, porque no fim dá certo. E é isso que Moisés, ele continua obedecendo a Deus. Fala assim, e aí, o pessoal tá reclamando. Deus fala, não, deixa comigo. Eu tô na frente. Não fui eu que chamei, não fui eu que mandei. Eu tô na frente, eu tô liderando isso aqui. Vai funcionar. E aí começa a vir as pragas. E aí o faraó fica com medo e fala, vai. Depois fala, não vai. Depois vai, mas deixa os animais aqui. E ele vai tentando dar um jeito. E Deus tá dizendo, não. Eu vou dar um jeito. Eu disse que eu ia tirar. Eu vou tirar. Não vai ficar nada. Não vai ficar ninguém. Não vai ficar uma palha, uma agulha de vocês no meio dessa terra. Vai sair tudo. E vocês ainda vão sair em posse daquilo que era dos inimigos de vocês. Vocês ficaram 400 anos aí dentro, trabalhando sem receber nada. Quando vocês saírem, eu vou fazer eles pagarem pelos 400 anos de trabalho, e eles saem de lá ricos. Ricos eles saem de lá. Porque quando a gente vê, quando Moisés convoca a oferta, de onde foi que eles tiraram essa oferta para a construção do tabernáculo?
Eles tiraram essa oferta daquilo que era dos egípcios. Eles não estavam trabalhando, não tinham um emprego lá no meio do deserto. Então eles saíram de lá ricos. E tudo isso acontece porque Moisés está obedecendo a voz de Deus. Então, com isso, a gente entende, irmãos, que o segredo para uma chamada bem exercida é obedecer. Obedecer. Não está dentro da gente. Os pregadores coaches hoje em dia, não, tá todo. Esse dia eu fui ouvir uma pregação e falei, meu Deus, isso aqui é tudo, menos um culto. Isso aqui não é mais um culto, virou outra coisa aqui. Isso aqui é uma palestra motivacional. Porque o irmão tava dizendo, não, tá dentro de você, o segredo está dentro de você. Eu falo, não, o segredo não tá dentro da gente, o segredo tá dentro da Bíblia. O segredo tá em obedecer à voz de Deus. O segredo não está dentro de mim, porque a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. A nossa alma não é apta a tomar as boas decisões por nós. Não, ela só vai errar, só vai nos conduzir para o caminho errado, para a falha. Então, o segredo não está dentro de você. Desculpa se isso te ofende, te entristece, mas eu preciso dizer a verdade para você. O segredo não está dentro de você. O segredo está em obedecer à voz de Deus. E Moisés, ele estava aprendendo com isso. E é isso que acontece com a gente, irmãos, porque a Bíblia o Novo Testamento, né, foi fechado há quase 2000 anos. E anos atrás, irmãos, a gente tinha poucas Bíblias, né? Cada crente tinha uma Bíblia. Só que a gente lia muito mais a Bíblia. A gente lia muito mais a Bíblia. Eu mesmo não sei nem dizer quantas Bíblias eu tenho aqui. Tem Bíblia minha que nem tá aqui. Então, a gente tem acesso a muita Bíblia. É mais ou menos o efeito que aconteceu com, sei lá, com Netflix. Lembra quando você, na época de locadora? Na época de locadora você assistia mais filmes. Você ia na locadora, pegava 1, 2, 3 filmes pro final de semana e você assistia os 3. Hoje em dia você fica 40 minutos lá no menu, trocando e não assiste nada. Ou assiste um pedacinho de cada um. Então, hoje a gente tem facilidade no acesso a uma infinidade de filmes e a gente assiste menos filme do que a gente assistia no tempo da locadora. Aconteceu a mesma coisa com a Bíblia. Aconteceu a mesma coisa com a Bíblia. Hoje cada crente tem, sei lá, olha aí na sua estante quantas Bíblias você tem dentro da sua casa. Olha para o teu celular, quantas Bíblias tem dentro desse celular aí. São infinitas Bíblias. Mas em comparação a anos atrás, quando você se converteu, quanto você lê mais a Bíblia? Então aconteceu com os cristãos a mesma coisa que aconteceu com os amantes de cinema. Hoje a gente tem facilidade, hoje a gente tem muito mais recurso e a gente tem menos desejo, menos busca, menos vontade de aprender. Então, mas o segredo, irmãos, para a chamada bem desenvolvida é a resposta ao mandamento de Deus. A resposta àquilo que Deus está dizendo. A Júlia tá chorando bastante aqui, irmãos. Espero que o som não esteja saindo aí. E a Fernanda tá ali lutando para ela ficar quietinha, vai dar certo em nome de Jesus. Então, irmãos, uma outra lição que a gente tem que entender. Porque o Moisés, ele começa bem. Ele começa obedecendo, ele começa respondendo. Mesmo em dificuldades, ele começa a sua chamada fazendo o que Deus tá mandando ele fazer. Mesmo que pareça doido. Mesmo que é a questão do Deus mandar voltar. Eles estão na entrada do deserto. É só continuar caminhando que eles vão entrar dentro do deserto. Só que Deus manda eles voltar. Voltem e acampem em Piairote, diante de Baal-Zefon. E é uma ordem doida, né? É uma ordem louca. Você fala, de voltar, velho. O faraó não tá vindo ali. O que eu vou fazer lá atrás se o faraó tá vindo aí? É uma ordem doida, mas Deus tem os seus propósitos. E quando a gente obedece a Deus, dá certo, funciona. Isso acontece na Bíblia muitas vezes, gente. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Eu lembro de Débora e Baraque. Porque o Císera tava com os carros de guerra dele destroçando todo mundo, né? Tava com os carros de guerra dele destroçando tudo, destroçando todo mundo. E aí Deus fala assim, subam um monte. E aí eles sobem um monte, né? Depois que a Débora profetiza e o Baraque fala, só vou se a senhora for comigo. Enfim, depois de tudo isso, a ordem de Deus é, subam um monte. E eles pegam e sobem um monte. E eles estão lá em cima e falam, glória, Deus é sábio, né? Glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Porque aqui em cima o carro do Císera não consegue subir, né? Aqui em cima dessa montanha, o Císera não tem como subir com o carro dele. Ele vai ter que descer e aí ele vai ter que subir a pé. Quando ele chegar aqui a pé, a gente pega ele. Quando tá todo mundo com esse pensamento, Deus fala assim, então, o Císera tá vindo aí, seguinte, desce. Agora é pra vocês descerem um monte. Descer um monte, mas pega aí. O Císera tá lá embaixo com os carros de guerra dele, meu Deus do céu. Se eu descer um monte, esses carros de guerra vai destroçar todo mundo, vai cortar todo mundo no meio. Descer e Deus tá dizendo, é pra descer. Desce. Desce porque a vitória tá lá embaixo.
E aí, quando o povo desce, a gente entende isso no capítulo seguinte, pelo cântico da Débora e tudo mais, começa a chover. Começa a chover, a água começa a subir da terra e começa a cair pedra no meio dessa chuva e o Cira perde. A batalha é aí. Só que a ordem de Deus é uma ordem louca. Eles estão seguros lá em cima. Lá em cima o Císara não tem como subir com o carro dele. E aí Deus fala, desce. E quando a gente obedece, é aí que começa a funcionar. É aí que dá certo. Só que às vezes, irmãos, a gente pensa que a nossa experiência vale mais do que a palavra de Deus. A gente pensa que o que a gente sabe, que as nossas posses, nossa experiência, que o nosso entendimento das coisas vale mais. E é aí que mora o perigo. Porque o texto que a gente leu lá de Deuteronômios, o Moisés, ele tá falando bem claro. Ele tá falando assim, Deus falou que eu não vou entrar na terra. Deus falou que eu não vou passar o Jordão. E por que isso acontece? Se o Moisés está fazendo e está dando tudo certo. Para a gente entender isso, eu quero ler alguns textos com você. Começando pelo livro de Êxodo, capítulo 17. Deixa eu compartilhar a Bíblia aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que não fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Beleza. Esse texto aqui provavelmente você já conhece, né? O pessoal faz uma parada no deserto, num lugar que não tem um manancial, não tem um rio, não tem nada para eles beber. E aí eles começam a murmurar. Eles chamam Moisés e começam a murmurar. A murmuração deles é tamanha que na oração, quando Moisés está conversando com Deus, ele fala assim, Senhor, o povo está muito irado, só falta eles me apedrejar aqui. É só o que está faltando, porque o que eu estou ouvindo eles falar aqui não é brincadeira não. E aí Deus dá a orientação dele. Deus fala assim, pega os anciãos, pega os mais idosos e vai até a rocha que está em Horebe lá. Lá você vai ferir a rocha. Você vai bater na rocha. E ela vai dar água. E o Moisés vai e faz isso e dá certo. A gente sabe que dá certo por causa dos nomes que o lugar recebe depois. O ponto é o seguinte. Deus mandou bater na rocha. Deus falou para ferir a rocha. O Moisés obedeceu. Funcionou? Funcionou, deu certo. Saiu água. Só que isso vai acontecer de novo. A gente vai ver, irmãos, isso acontecendo uma segunda vez. Isso está lá no livro de Números, capítulo 20. Vamos lá. Oh, Jesus. Números, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 2 aqui. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo, era melhor ter morrido quando Deus matou o resto do povo lá. Lembra quando Deus abriu a terra e engoliu o pessoal? Era melhor ter morrido lá. É isso que eles estão falando para Moisés. Por quê? Por falta de água. Verso 4. Por que trouxeste-nos a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Eles estão com saudade até do Egito agora. A este mau lugar que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão
se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, o cajado, mesmo cajado que ele tinha, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele, diante do povo, falai a rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Quando o pessoal reclama, o Arão vai ajudar Moisés dessa vez. Os dois se juntam, e tem um motivo para os dois estar juntos aqui. Os dois se juntam, vão diante da tenda da congregação, diante do tabernáculo, lançam o rosto em chão e a glória do Senhor aparece. Deus vai falar com eles. Deus vai falar: junta todo o povo, junta todo mundo agora. Não só os anciãos, junta todo mundo. Vai até a rocha e fala com ela. Deus manda eles falarem com a rocha. Olha lá. E diante dele, o dele aqui é todo o povo. Ó. Junta o povo e diante dele falai a rocha. E o que vai acontecer? E ela dará de beber água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação, a todo o povo e aos seus animais. Não é água que vocês querem? Então vai lá e fala com a rocha que vai resolver. Verso 9. Então Moisés tomou o bordão, tomou o cajado, e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, Moisés vai falar com o povo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, peraí, Deus falou para ele assim: junta todo mundo, pega o cajado, pega o bordão e vai, mas fala com a rocha. Fala, é para você falar com a rocha. Leva o cajado, tô mandando você levar o cajado, mas é para você falar. Tá, e para que o cajado? Eu tô mandando você levar o cajado, mas você vai usar a voz, você vai falar com a rocha. Quando ele chega lá, ele não fala. Ele bate, e ele não bate uma. Ele bate 2 vezes. Tipo assim, ó. Ele chega diante da rocha e vai lá e pá! Dá uma pancada na rocha. E aí nada acontece. E aí Deus tá esperando. Ele bateu na rocha. Ele bateu na rocha. E aí Deus tá esperando. Vamos ver se ele fala. Aí o Moisés vai lá e bate de novo. Ah, pá! Bate na segunda vez na rocha. E ele bateu nessa rocha com a força do ódio. Já vou te explicar por quê. Ele bateu nessa rocha com irado, com a força do ódio. Deu 2 pancadas na rocha. Com isso eu percebo que Deus deu uma chance para ele. Quando ele fere a rocha uma vez, Deus espera. Vamos ver se ele vai falar com a rocha. E aí ele vai e bate de novo. Deus fala: é melhor sair água dessa rocha, senão ele vai ficar batendo essa rocha o dia inteiro. E aí Deus permite que a água saia da rocha. Só que Deus falou assim: fale com a rocha e a água vai sair. Moisés não falou com a rocha. E mesmo assim a água saiu. Deus teve misericórdia do povo. Deus deu água ao povo. E aí todo mundo bebeu. Mas entra o verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Preste atenção no que Deus está dizendo. Por causa do que você fez, visto que você não creu em mim. Mas como assim? Moisés não está crendo? Ele tá crendo sim. Não. E Deus tá dizendo assim: visto que você não creu, para me santificar diante de todo o povo, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Porque o Moisés chegou lá, reuniu todo o povo e falou o quê? Porventura faremos. Ele tá falando dele e do Arão. Porventura eu e o Arão, a gente não consegue resolver isso aqui? A gente não consegue dar jeito nisso aqui? Por que ele tá tratando dessa forma? Porque o Moisés tá pensando que é a experiência dele que vale. Da primeira vez, isso que tá acontecendo aqui já aconteceu outras vezes. Já aconteceu antes. O Moisés tá dizendo assim: eu já vi isso aqui acontecer, eu sei como resolver. Eu já tratei esse tipo de assunto aqui na igreja, eu sei como resolver. Eu já tive uma crise parecida com essa na minha família, eu sei como resolver. Aqui na minha empresa, já tive funcionário que deu esse mesmo trabalho, eu sei como tratar esse funcionário. Eu sei, eu já passei por isso. Eu tenho experiência com isso aqui. E, meus irmãos, é um perigo quando a gente pensa que o que vale é a nossa experiência. Porque a nossa experiência tem o seu valor. Só que a nossa experiência só tem valor quando ela não vai contra aquilo que Deus falou. A nossa experiência só vale alguma coisa, irmãos, quando ela não vai contra aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Se Deus está dizendo pra gente fazer A, e a nossa experiência, em experiências anteriores a gente fez B ou C e funcionou, não adianta eu querer fazer B ou C porque não vale nada.
Eu só vou irar ao meu Deus. E mesmo que dê certo. Fala, não, funcionou. Só que você desobedeceu a Deus. Então, não funcionou, não. Funcionaria melhor se você tivesse obedecido a Deus. Vamos seguir o texto aqui. Que verso paramos? Bom, não fareis, por causa disso, não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. E não é a terra que eu vou dar. Deus está dizendo assim, a terra já é do povo. Eu já dei para eles. Só que você não vai estar liderando eles na hora que eles entrarem. Por causa disso que você está dizendo. E aí Deus diz, são essas as águas de Meribá. Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. E o Senhor se santificou neles. Porque tem gente que pensa assim, não, se eu não fizer, não vai para frente. Engano seu, meu irmão. Engano seu, minha irmã. Se tem alguém aqui que pensa isso. Porque se você não fizer, o nome de Deus será santificado do mesmo jeito. O nome de Deus será adorado do mesmo jeito. Então é melhor você participar desse ato, né? É melhor você fazer de forma que você seja uma ferramenta para isso acontecer, né? Porque do contrário a gente perde a terra prometida, que é o que está acontecendo com Moisés. Foi por causa disso aqui, por causa desse ato aqui, por causa disso que Moisés fez, que Deus falou para ele: você não vai passar o Jordão. Foi por causa disso aqui. E só que agora eu quero te falar, por que o Moisés está tão irado? Porque é o seguinte, o Moisés errou aqui, né? A gente concorda que ele errou. Porque a gente vive tempos, irmãos, que os líderes né? Os pastores, grandes pastores de grandes ministérios, esses caras não erram, né? Eles nunca, esse pessoal nunca aparece para dizer, irmãos, me perdoem porque eu errei. Eu tomei uma atitude, não foi a melhor a se tomar, eu errei. A gente não vê esse pessoal fazendo isso. Só que o homem de Deus, que tem a chamada de Deus, que está na direção, porque Deus colocou esse também, se não vigiar, ele também erra. Ele também erra. E o Moisés claramente errou aqui. Mas eu quero conversar agora com você, nesse mesmo texto. Eu quero te provocar a ler um versículo que a gente não leu, que a gente pulou. A gente leu Números 20 a partir do 2. Mas olha o que o versículo 1 vai dizer. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Preste atenção nessa informação bíblica. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. A Miriam morreu, a Miriam acabou de ser sepultada, e aí o texto segue dizendo, não havia água para o povo. E aí vem o texto que a gente leu. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que o Moisés ele está num momento de dor na vida dele. Moisés está num momento de luto. Moisés acabou de perder a irmã dele. E essa irmã, ela tem uma importância, ela teve a falha dela, né? Quando ela questionou e ela teve o castigo dela e ela e Moisés se resolveram. Afinal, foi ele que foi orar a Deus para Deus tirar a lepra dela. Mas o ponto que eu quero trabalhar com você é que Moisés está ferido. Moisés está chorando, Moisés tá de luto pela perda da irmã dele. Essa irmã, gente, tudo isso que a gente está vendo acontecer aqui seria tudo diferente se não fosse por essa mulher. Porque você lembra quando Moisés foi colocado no rio? Bebezinho, quem é que acompanhou ele na trajetória do rio? Quem é que ficou olhando de longe o que estava acontecendo? Quem é que teve coragem? Essa menina foi muito corajosa, porque ela tá falando com uma princesa, ela tá falando com a filha do faraó. Ela é do povo escravo. Onde já se viu o negócio dela chegar e falar de igual para igual com a filha do rei, com a filha do imperador, com a filha do faraó? E ela fez isso. Pelo menino. Pelo irmão dela. Pelo irmãozinho dela. Pelo Moisés. Foi essa Miriam que manteve o link formado entre Moisés e o povo hebreu. E foi através dela que Moisés pôde começar o seu ministério, começar cumprindo o propósito de Deus na vida dele, porque, se você lembra, ela fala assim, eu conheço uma mulher que consegue dar de mamar pra esse menino aí. Você quer que eu vou chamar ela? E aí a filha do faraó, vai chamar ela. E aí ela chama a mãe dela, que é a mãe do Moisés também. E aí a filha do faraó fala o seguinte, cuida dele, amamenta ele e eu vou te pagar salário. Só que essa mulher é uma escrava. Agora ela não é mais escrava, porque agora ela tá sob os cuidados da princesa. Agora essa mulher não trabalha mais no sol, não, porque agora ela trabalha pra filha do faraó. E ela recebe salário por isso. O chamado do Moisés é para libertar, e ele começa libertando a sua mãe. E isso só acontece porque a Miriam estava lá.
É a Miriam, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, que pega o pandeiro e canta um hino lindo. Você já parou pra ler o hino que a Miriam, a canção que Miriam entoa, dançando? Então, assim, o Moisés tá chorando a morte da irmã dele, meu Deus do céu, e o povo não tá nem aí. Porque olha o texto, enquanto Moisés está chorando junto com o Arão, por isso que eles estão juntos lá. Por isso que o Arão vai junto com ele. Por isso que Deus fala, vai você e o Arão. Porque os dois estão de luto, os dois estão sofrendo a perda da irmã. A irmã acabou de morrer, a Miriam acabou de morrer, acabou de ser sepultada. Os dois estão abraçados, estão chorando, pensando, meu Deus, e agora como é que vai ser? Sem a minha irmã aqui, eu amava tanto, lembrando de tudo que eles passaram na vida com essa menina, com essa mulher. A Miriam é mais velha que o Moisés, né? Então, se o Moisés aqui tem. Não dá pra saber quantos anos ele tem aqui, já faz alguns anos que ele tá no deserto com o povo. Mas é entre os 80 e os 120 anos dele. A Miriam é mais velha que ele. E eles estão chorando lá, a perda da irmã dele. Meu Deus, a nossa irmã e tal. E aí o povo não tá nem aí. Por quê? Porque falta água. Quando falta água, o povo que não tá nem aí contende com Moisés. Eles chegam dizendo: antes tivéssemos perecido, antes Deus tivesse matado a gente quando ele engoliu a terra. E o Moisés está chorando a perda da irmã dele junto com Arão. Eles estão dizendo: por que trouxeste-nos? Eles estão colocando isso aqui, a culpa disso aqui no Moisés. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Estão dizendo assim: você errou, cara. Você trouxe a gente para um lugar que não tem água, a culpa é sua. Porque nós somos congregação do Senhor. Nós somos congregação do Senhor. Mas você nos trouxeste aqui. Por que você fez isso? Olha, e num momento de luto. Você trouxe a gente aqui pra gente morrer. Nós e os nossos animais. Por que nos fizesse subir do Egito? Para nos trazer a este mau lugar. Então, assim, o que acontece, gente, é que no meio da nossa chamada a gente vai lidar com momentos terríveis. E nesses momentos terríveis vai ter gente que não tá nem aí do que a gente tá passando. A gente tá de luto. A gente tá sofrendo, a gente tá passando as nossas lutas, a gente tá dando o nosso melhor. Moisés tá dando o melhor dele no meio desse povo. Moisés tá buscando dar o melhor dele para conduzir esse povo. Moisés tá se doando a esse povo. Num ponto que ele não tinha tempo para nada na vida dele. E o Jetro que vai socorrer, ele fala: Moisés, calma, cara. Estabeleça líderes para dividir essa carga com você. Então Moisés, ele tá se doando por inteiro a esse povo. E esses caras chegam lá e tá dizendo: a culpa é sua da gente tá aqui, da gente tá sofrendo isso aqui, no momento de perda. Tipo assim, irmãos, no dia que o Moisés perdeu a sua irmã, foi o mesmo dia que ele perdeu a entrada dele na terra prometida. E a culpa é desse povo. É por isso que o Moisés está tão irado. É por isso que o Moisés não para raciocinar no que Deus está falando para ele. Existe um perigo, irmãos. Eu entendo que às vezes a gente vai estar passando dificuldades, em dores e tudo mais, mas nesse momento, não releve o que Deus está mandando você fazer. Preste atenção na orientação de Deus, porque essa foi a falha do Moisés. A falha do Moisés foi diante da experiência anterior dele e diante da raiva que ele tá por causa da insensibilidade desse povo. Ele peca. Ele comete um pecado contra Deus. E quando a gente fala de terra prometida, eu não tô falando de salvação, tá, gente? Obviamente vocês sabem disso. Moisés, ele figura lá na galeria dos heróis da fé. Então, salvação ele tem, mas a entrada da terra prometida, a caminhada dele com Deus, sabe? Que é o que a gente tá tratando aqui. A chamada dele com Deus fechou ali. Ali, ao pé da entrada da terra prometida por causa de um pecado. Então, eu não tô falando de você perder a sua salvação, mas eu tô dizendo de você perder algo que Deus colocou na sua mão por causa da desobediência, por causa de um pecado. Sabe? Um casamento pode acabar por causa de um pecado. Um ministério pode morrer por causa de um pecado. Entende? Uma igreja pode fechar por causa de um pecado. Então é sobre isso que eu tô falando, irmãos. Mesmo diante das nossas dores e da insensibilidade dos nossos irmãos, dos nossos amigos, da nossa família, a gente precisa ter cuidado de não falhar. E o Moisés, ele insiste com Deus. Ele vai até Deus, ele fala: Senhor, deixa eu entrar na terra. Vamos ler esse texto? Deixa eu projetar aqui. Esse texto está em Deuteronômio 3. Eu não lembro o versículo. Deuteronômio 3. Da distribuição do Jordão. Por aqui. A oração de Moisés aqui. Deuteronômio 3, versículo 23. Diz assim: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza
que a tua poderosa mão. Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Moisés está dizendo o seguinte: Senhor, em graça eu te rogo, porque o Senhor está mostrando como o Senhor é grande, o tamanho do seu poder. Acaso há outro Deus no céu ou na terra que pode fazer o que o Senhor está fazendo? Esses poderosos feitos. Verso 25: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão. Ele está rogando, ele está implorando a Deus em oração. Ele está dizendo: o Senhor está mostrando o seu poder, eu estou vendo a sua grandeza. Eu te imploro, Senhor, deixa eu passar. Deixa eu atravessar. Eu sei que o Senhor disse que não, que eu pequei, mas por favor, deixa eu passar e ver a terra boa que está do lado de lá. Que está além do Jordão. O Jordão que ele está falando aqui é o rio de novo. Essa boa região montanhosa e o Líbano. E aí Deus vai responder ele no verso 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa. Lembra que Deuteronômio eu falei, né, que é um resumo dos discursos do Moisés, dos acontecimentos e tal. Ele está contando o que aconteceu. Ele está falando. E, aqui eu implorei, graças a Deus, eu orei a ele, a minha oração foi essa. Mas quando Deus ouviu essa oração, ele ficou com raiva. Ele se irou contra mim. E a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. Deus se irou contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta. Basta, não me fales mais nisso. Deus está dizendo assim: Moisés, chega. Eu não quero ouvir mais você falar nesse assunto. Esse assunto está encerrado entre nós. Você não vai entrar. Chega, não ora mais sobre isso. E Deus fala nervoso, né? Com Moisés aqui. Deus está dizendo: basta, eu não quero mais ouvir você falar sobre isso. Verso 27. Sobe ao cimo de Pisga. Deus está mandando ele subir um cume, um monte. Levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passará este Jordão. Deus fala assim: você chega, e isso é um assunto resolvido entre nós. Você não vai entrar, chega, não fala mais sobre isso comigo, mas sobe o monte. Lá de cima, olha para os quatro cantos, porque de lá de cima você vai ver, você vai contemplar com seus próprios olhos. Mas a minha palavra não vai voltar atrás. Você não vai entrar. Você não vai passar o Jordão. Verso 28. Dá ordens a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Então Moisés ele chega diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia. O Senhor está aí fazendo milagres feitos. Que ninguém no céu e na terra pode fazer isso que o Senhor está fazendo. Mas eu te peço, deixa eu passar o Jordão, deixa eu entrar na terra. E Deus é irredutível com Moisés aqui. Ele está dizendo: basta. E se isso, meus irmãos, não é evidência o suficiente para a gente entender que dependendo do pecado que a gente cometer, a gente pode perder algo diante de Deus. Não estou falando de perder salvação. Salvação também, dependendo de como você cuidar, né? Mas mesmo que você se arrependa, você pode ainda ir ao Senhor e garantir e permanecer salvo. Mas há uma consequência para os nossos atos, irmãos. Há uma consequência. E a consequência aqui para Moisés foi essa: ele perdeu a oportunidade de entrar na terra. Ele não pôde entrar. Ele orou, Deus ouviu a oração e Deus respondeu: não, chega, não quero mais ouvir você falar disso. Você não vai entrar. Então, irmãos, como não ficar no meio da chamada? Como não parar no meio da nossa chamada? A resposta é uma só: ouvindo e obedecendo a voz do Senhor. E para não ficar só assim, né, nesse tom amargo, eu quero ler mais um texto com vocês. Mateus, capítulo 10. É a missão que Jesus dá aos discípulos. Mateus, capítulo 10, porque há um ensinamento importante de Jesus aqui para nós, especialmente para nós que exercemos o ministério, né? Mas a todos cristãos. Bom, vamos ler o texto. Mateus 10, a partir do 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
Verso 2 e 3 e 4 vai dar os nomes aqui. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas dê preferências e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Verso 8. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dais. Então, olha o que Jesus está mandando eles fazer. Está mandando eles curar enfermos, está mandando eles ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios e fazer isso sem cobrar nada. Então, só tem coisa boa aqui, né? Jesus só está mandando assim, ó, a obra que eu estou mandando vocês fazer é coisa boa, tá? É coisa boa. Beleza. Verso 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem nelas é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outra a vossa paz. Verso 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Pausa nisso aqui. A gente leu que tudo que Jesus mandou eles fazer, no verso 8, é tudo coisa boa. Se eles só estão indo fazer coisa boa, por que alguém não receberia eles? Se alguém não vos receber, por que alguém não receberia os discípulos se eles só estão indo fazer boas obras? Porque é isso, irmãos. Na nossa chamada, a gente vai estar buscando fazer coisas boas, debaixo de ordem de Jesus. E mesmo assim vai ter gente que não vai receber. Mesmo assim vai ter gente que não vai querer as coisas boas que a gente está buscando fazer no reino de Deus. Tá, pastor, e aí? Por que eles fazem isso? Porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer saber do reino de Deus. Tá, e o que eu faço? E aí aqui tá a orientação de Jesus. Ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó. Sacudir o pó, irmãos, não é tipo assim, o problema de vocês, nem queria mesmo, é vocês que vão se lascar. Não é isso que Jesus está dizendo. O sacudir o pó não tem a ver com quem não recebeu a palavra, tem a ver com quem está levando a palavra. Sacudir o pó, o que Jesus está dizendo é, antes de vocês seguirem para a próxima casa, antes de vocês seguirem para a próxima cidade, tira o pó dessa que não quis receber. Sacudir o pó, deixa para trás, resolva essa situação antes. Porque a gente sai machucado de algumas situações e a gente parte para outra levando a mágoa. A gente parte para outra levando o machucado, levando o coração doído. A gente parte para outra tristes, levando a tristeza. Não, porque eu tentei com esse irmão aqui e não deu certo e tal. Não, não porque esse relacionamento aqui não funcionou. Não, porque. E a gente quer partir para outra sem sacudir o pó, levando a dor no coração. Ai, não, eu tentei discipular o irmão lá, mas ele saiu da igreja falando mal de mim. E aí a gente quer partir para a próxima, discipular o próximo, levando o pó daquele que não recebeu. O que Jesus está dizendo é: resolva isso primeiro. Deixa essa situação para trás primeiro. Deixa a mágoa para trás. Deixa a dor do teu coração para trás. Deixa para trás e continua trabalhando. Não adianta você querer levar essa dor, essa mágoa, essa dificuldade, isso aí. Porque não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Se o Moisés tivesse, antes de tentar obedecer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, se antes disso ele tivesse sacudido o pó do que estava acontecendo, da insensibilidade do pessoal de cobrar e pôr culpa nele no momento de luto dele, se ele tivesse sacudido o pó antes, ele não teria feito o que ele fez. E no final, ele, mesmo com 120 anos, já um idoso, ele teria entrado na Terra Prometida e provavelmente gozado de alguns anos lá antes de morrer. Então, vamos sacudir o pó, irmãos. Vamos sacudir o pó e vamos ouvir o que Deus está falando. Vamos obedecer a voz de Deus na nossa chamada. Vamos não fazer do nosso jeito, mas ouvir a orientação de Deus e seguir a partir daí. Amém? Como então, que é o tema que a gente propôs lá no começo, como não se perder no meio da chamada? A gente não se perde no meio da chamada, ouvindo a voz de Deus e sendo obediente em todo o tempo. Porque o pessoal não vai querer saber da dor que a gente está passando, não vai querer saber da dificuldade. Mesmo assim, eles vão querer cobrar, eles vão querer. Não. Mesmo assim,
irmãos. Mesmo diante da dor, vamos obedecer à voz de Deus. A falha do Moisés foi essa. O pecado do Moisés foi esse. Isso que a Bíblia diz que ele era o mais manso, né, da terra. Então, isso é pra gente parar e pensar. Amém? Vamos lá, meus irmãos, abram os microfones aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Estou à disposição dos irmãos aí. 9 e 10, a gente tem 5 minutinhos. Amém? Bom, se ninguém quer falar nada, se ninguém quer perguntar nada, a gente vai encerrar. Amém? Alguém abriu o microfone aí? Quem foi? Maneide? Quer falar alguma coisa, irmã? Não? Amém. Então tá bom. Meus irmãos, deixa eu parar de gravar aqui. Deus abençoe os irmãos. Ótima noite, bom descanso. Obrigado aos irmãos que estiveram aqui.